Olá mais uma vez, meus queridos ouvintes e telespectadores. Aqui é o Gustavo mais uma vez. Imagine um urso nadando tranquilo por aí. E de repente, ele resolve virar baleia. Literalmente. Não. Isso não é um roteiro rejeitado de Digimon. É uma das teorias que Darwin propôs lá nos primórdios da sua jornada científica. Sim, o mesmo Darwin que virou símbolo absoluto da teoria da evolução. Hoje, vamos dar uma voltinha pelo Parque Jurássico das ideias malucas, das falhas não respondidas e das mutações que mais parecem bugs de videogame. Bora! Darwin foi um cara brilhante. Sério. Corajoso o suficiente para desafiar crenças, observar a natureza e propor algo revolucionário. Que os seres vivos mudam com o tempo. Legal, certo? O problema é que ele mesmo reconheceu que havia buracos no seu raciocínio. Tipo, buracos tamanho cratera lunar, ele disse. É absurdo supor que o olho humano, com toda a sua complexidade, tenha surgido por seleção natural. Mas mesmo assim, talvez tenha acontecido. Ou seja, é improvável, mas quem sabe? Um chute de classe. Ele mesmo admitia que o olho humano era complexo demais para surgir por seleção natural. Ele nunca conseguiu explicar como o olho humano surgiu sem entrar no mérito do design inteligente. E o pavão? Darwin odiava o pavão. Sério. Ele disse que aquela cauda colorida lhe dava náuseas, porque aquilo parecia mais projeto de design do que resultado de seleção ao acaso. A cauda do pavão, apesar de linda e vistosa, atrapalha sua mobilidade e o torna um alvo fácil para predadores. Então, segundo a lógica da seleção natural, aquilo não deveria existir. É quase como carregar um outdoor luminoso dizendo, "Vem me pegar, predador!" Ou seja, para Darwin, o pavão não deveria existir, pois ele ia contra tudo o que ele acreditava e defendia. Ele também já confessou incertezas sobre os fósseis intermediários, afirmando o seguinte: a ausência de formas de transição é o argumento mais sério que pode ser levantado contra a minha teoria. Sim, até Darwin tinha aquele momento de será que viajei? Pena que muita gente depois fingiu que não viu. Era uma vez uma grande sopa escaldante onde nasceu a primeira ameba evolutiva, nossa tataravó. A vida surgiu de uma poça de lama animada por trovões e, pronto. Agora é só virar um peixe que vira macaco que vira humano. Moleza. Cadê os fósseis intermediários, produção? Ainda há uma lacuna gigantesca de fósseis de transição entre espécies. Os que aparecem costumam ser altamente contestados, tipo o Archaeopteryx. E agora que entramos no Archaeopteryx, vamos apresentar as falhas desta galinha/dinossauro plumado, que muitos amam usar para comprovar que a teoria de Darwin procede. E aí vem ele, o queridinho dos livros didáticos, o Archaeopteryx, também conhecido como o famoso elo perdido entre répteis e aves. Agora, imagina só a decepção quando a gente olha direito para o bicho. Para começo de conversa, ele tinha penas de voo completas, funcionais, estilosíssimas, coisa de passarela da selva. Nada de penugem mal formada ou meio escama, meio pena. Era a asa mesmo, feita para voar. Nada muito em transição, né? E os dentes e garrinhas nas asas? Ah, sim, isso aí é o argumento clássico. Viu só? Tem dentes, réptil. Como se isso fosse exclusivo dos dinossauros. Só que surpresa. Várias aves extintas tinham dentes. E o Hoatzin, uma ave viva. E bem esquisita. Tem garras nas asas quando é filhote. E nem por isso ela sai rugindo por aí ou virando um Velociraptor. Agora segura essa. Já encontraram fósseis de aves mais antigas que o Archaeopteryx. Sim, mais velhas. Datadas do período Triássico. E o nosso elo perdido? Ele é do Jurássico. Ou seja, o primeiro pássaro veio depois dos pássaros. Tipo você descobrir que sua avó nasceu depois de você. Difícil de encaixar na árvore genealógica, né? E por fim, cadê os fósseis intermediários? Aqueles que mostram a transição suave e contínua entre répteis escamosos e aves cheias de penas? Spoiler, não tem. O Archaeopteryx parece muito mais uma ave com cara de esquisita do que um dinossauro, em transformação. No fim das contas, chamar o Archaeopteryx de elo perdido é tipo pegar um pato com dentadura e dizer que ele veio do tiranossauro. Faz sentido? Para a teoria darwinista, aparentemente sim. Mas para quem ainda usa o cérebro, fica difícil de engolir. E aquela história sobre o urso virar baleia? Ah, claro! Que bom que você me lembrou. Vamos explorar a teoria mais doida e insana de Darwin.
Agora, se prepara, porque essa é de fazer até biólogo experiente cuspir o café. Darwin, sim, o Charles Darwin, aquele que todo mundo estuda no colégio como o grande pensador da evolução, um dia escreveu que um urso, nadando de boca aberta para pegar insetos, poderia um dia virar uma baleia. Não, isso não é um meme. Isso estava na primeira edição de A Origem das Espécies. Segundo ele, não seria difícil imaginar um mamífero terrestre se transformando gradualmente num mamífero aquático gigante. Tipo um upgrade natural. O urso estava ali, nadando de leve. E puf, algumas gerações depois, uma jubarte. Acho que só faltou dizer que o urso começou a frequentar natação sincronizada antes da transformação final. Porque, né? Entre nadar e virar um ser com nadadeiras, ecolocalização e pulmões preparados para mergulho profundo, deve ter sido só questão de força de vontade. E o melhor, essa ideia foi tão zoada na época que Darwin, como um bom editor de si mesmo, resolveu apagar discretamente o mico nas próximas edições do livro. Ups, ninguém viu, né? Mas já era tarde. A lenda do urso que vira baleia já estava solta no oceano da ciência especulativa. Esse raciocínio ignora completamente as diferenças anatômicas gigantescas entre mamíferos terrestres e cetáceos. A baleia tem estruturas completamente adaptadas à vida aquática. Narinas no topo da cabeça, pulmões adaptados para mergulho, sistema de ecolocalização e por aí vai. E não, nada disso surge só de nadar e abrir a boca por algumas gerações. Se você ficou curioso sobre o livro, esta parte está descrita na página 158 de Origem das Espécies. E quanto à explosão cambriana? Podemos explorar isso também. Vamos ver o que mais o darwinismo tem a nos dizer. A explosão cambriana é tipo o plot twist da história da vida. Imagina o seguinte: por bilhões de anos, a vida era basicamente uma sopinha de micróbios. Um lodo ambulante, nada muito glamuroso. Aí, de repente, há uns 540 milhões de anos, bam! Surgem criaturas com olhos, exoesqueletos, apêndices articulados, simetria bilateral e uma pancada de estruturas complexas que, até então, ninguém sabia nem desenhar. É como se você tivesse um caderno em branco por 3 horas, e nos últimos 2 minutos, ele se enchesse de ilustrações hiperrealistas. Sem esboço, sem rascunho, só arte final. A teoria darwiniana explica isso como um processo lento, gradual. Mas a explosão cambriana grita, rápido e repentino. Então a dúvida fica: como tantos novos filos de organismos surgiram quase simultaneamente, sem registro de transições intermediárias? Os fósseis que deveriam mostrar essas formas intermediárias sumiram, ou nunca existiram. Vai saber, né? Aquele momento humilde na história da vida em que, do nada, a mãe natureza resolveu virar artista de concept art de videogame. Por bilhões de anos, só vida microscópica, nada de muito impacto. Aí, em menos tempo do que demora para aprovar reforma tributária, aparecem trilobitas, criaturas com olhos compostos, simetria bilateral, esqueleto externo, enfim, o pacotão completo do design avançado. Mas, cadê os intermediários, produção? Cadê a evolução gradual que Darwin pediu com tanto carinho? Pularam a parte dos rascunhos? Faltou carvão para desenhar os fósseis? Não se sabe. Mas os registros sumiram. É tipo ir dormir no Paleozoico e acordar num episódio de Alienígenas do passado. E os órgãos vestigiais? Ah, claro. Aqueles que muitos consideram inúteis? Sim, vamos falar sobre isso também. Agora, sobre os tais órgãos vestigiais, o pessoal adorava usar essa ideia para dizer: olha como a evolução falhou aqui. Isso é sobra, é lixo biológico. Mas a ciência foi lá e... bom, passou vergonha. O apêndice, por exemplo, era visto como um pedaço inútil, tipo aquele adesivo que sobra depois de montar um móvel. Só que hoje se sabe que ele tem função imunológica, ajuda no sistema digestivo e serve como refúgio de bactérias boas. Não é nada glamuroso, mas também não é lixo. Outro exemplo? Amígdalas, removidas à toa por décadas. Depois descobriram que elas têm papel na defesa contra infecções. E até o cóccix, aquele ossinho que a galera dizia ser a prova da cauda perdida, ele serve como ponto de ancoragem para vários músculos e ligamentos. Tenta sentar sem ele para ver o drama. Ou seja, chamar esses órgãos de inúteis é tipo dizer que uma peça do carro não presta só porque você não sabe para que serve. A ignorância não é prova de falha evolutiva, é só ignorância mesmo.
Mas, e os bajaus da Indonésia? Eles são a prova viva e incontestável da evolução. Ah, aquele grupo específico que possuía um baço maior? Aquilo não é evolução. Primeiro, todo bajau nasce com baço maior? Nem sempre. O que rola é que ao longo de muitas gerações, a mutação do gene PDE10A ficou mais frequente naquela população por causa da vantagem no mergulho. Então, em geral, sim, os bajau têm baços maiores que a média global, mas não é 100% de forma absoluta em todos os indivíduos. Os cientistas descobriram que o baço deles é até 50% maior que o de populações vizinhas. O baço armazena sangue rico em oxigênio. Quando a gente prende a respiração, ele se contrai e libera esse sangue, ajudando o corpo a resistir mais tempo sem ar. Eles vivem há séculos fazendo pesca submarina em apneia, mergulho sem respirador. Em 2018, um estudo publicado na Cell mostrou que os bajau têm uma mutação genética, no gene PDE10A, associada a essa hipertrofia do baço. Então isso é evolução? Depende do que você chama de evolução. O que a ciência considera evolução? Mudanças genéticas hereditárias numa população ao longo de gerações. E sim, o baço maior é uma mutação hereditária, que beneficia a sobrevivência naquela cultura. Portanto, os darwinistas diriam, isso é evolução. Mas calma lá. O que essa mutação não explica? Como uma mutação tão específica e útil surgiu por acaso no gene exato que regula o baço? Como a seleção natural teria sabido que um baço maior era o ideal para a apneia, sem um planejamento por trás? Por que não há intermediários por aí com meio baço evoluído? Isso seria esperado num processo gradual darwinista. Então a natureza pensou, esse povo tá mergulhando demais. Que tal dar um upgrade no baço deles? O que na minha concepção aconteceu com este povo não foi evolução, mas adaptação genética. Não é uma nova espécie, não é uma transformação de peixe para anfíbio. É o refinamento de algo que já existe no corpo humano. Ou seja, é adaptação genética, sim. Mas chamar isso de prova da teoria de Darwin é um baita exagero. Exemplo paralelo. Você plantar o mesmo feijão no frio e no calor, e ele crescer diferente. A natureza se adapta, mas não vira outra planta. O povo bajau desenvolveu um baço maior ao longo das gerações, sim. Isso é adaptação genética, microevolução. Mas não confunda isso com o urso virando baleia ou com o macaco virando filósofo. Melhor chamar de ajuste fino da biologia, porque aqui o corpo apenas aperfeiçoou o que já tinha. Ele não virou outra coisa. O Darwin também foi aquele que inventou a teoria da seleção sexual. Ou seja, as fêmeas escolhem os machos mais exuberantes. Se isso é tão vantajoso, por que nem toda fêmea escolhe assim? Por que os outros animais não saem todos cheios de glitter e LED também? Ah, sim, claro. Porque na selva, o survival of the fittest virou desfile de moda. Quem brilha mais, leva o date. Agora, vou entrar em temas um pouco mais delicados. Nesta minha busca pelas verdades infundadas de Darwin, acabei desenterrando pensamentos dele que eu preferia manter no buraco junto com ele. Se prepare para emoções fortes. Darwin acreditava que as mulheres tinham intelecto inferior e eram menos evoluídas intelectualmente que os homens. Segundo ele, abre aspas, o homem atinge um grau mais elevado de eminência em tudo o que empreende do que as mulheres podem alcançar, seja na especulação profunda, razão ou imaginação. Darwin provavelmente explicaria Marie Curie como um acidente genético ou um erro de seleção. Se você não sabe quem foi Marie Curie, ela foi uma das cientistas mais incríveis da história da humanidade. Tipo, chegou antes da aula, descobriu a matéria e ainda corrigiu o professor. Marie Skłodowska-Curie nasceu em 7 de novembro de 1867, em Varsóvia, Polônia, quando ainda era parte do Império Russo. O que ela fez de tão impressionante? Foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Foi a única pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas diferentes. Um prêmio em física em 1903 pelos estudos sobre radioatividade, junto com seu marido Pierre Curie e Henri Becquerel, e outro em química em 1911, por descobrir 2 elementos químicos, polônio e rádio. E qual foi o legado que ela deixou para as futuras gerações? Ela revolucionou o tratamento de câncer com radiação, radioterapia. Foi pioneira numa época em que mulher nem podia estudar direito em várias partes da Europa. Fundou 2 institutos de pesquisa, um em Paris
e outro em Varsóvia. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela ajudou a montar unidades móveis de raio-x para salvar soldados feridos. E isso não para por aí. Darwin também alimentou o ego dos europeus, quando afirmou que o homem europeu iria dominar sobre os povos mais fracos e menos evoluídos. Em A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo, de 1871. Afirmou que as mulheres, embora superiores em qualidades morais, são intelectualmente inferiores aos homens. Além disso, Darwin sugeriu que as raças inferiores, como negros e indígenas, seriam eventualmente substituídas pelas raças superiores, como os brancos europeus. E sobre os negros, ele praticamente disse que iam ser extintos pelas raças superiores. Isso não é ciência. Isso é supremacismo travestido de teoria. Darwin errou feio, errou rude. Era mais preconceito embutido que evidência científica. É tipo você pegar um palpite racista, colocar num livro grosso e chamar de biologia. Só faltou o selo Ciência do século XIX. Use com moderação. Vamos combinar. A teoria da evolução de Darwin é tipo aquele tio do churrasco. Já teve seus dias de glória, mas hoje em dia fala umas coisas que a gente finge que acredita só para não arrumar confusão. A ideia de que tudo evoluiu por seleção natural e mutações aleatórias ainda domina muitos livros didáticos. Mas, se a gente puxar a lupa, vai encontrar uns furos que dariam inveja em queijo suíço. E não, isso aqui não é para criar um espantalho e queimar Darwin na fogueira. A gente só quer entender se dá para confiar cegamente nessa história de que o homem veio do lodo passando por peixe, sapo, réptil, rato, macaco. E, puf, virou influencer no Instagram. Gustavo, e quanto a Lucy? Os evolucionistas afirmam que ela é a prova de um parente símio distante. Ah, sim. Agora vamos falar sobre o elefante rosa na sala. Vamos lá. A teoria diz que o ser humano não veio do macaco, mas sim de um parente em comum. Um símio misterioso que ninguém nunca viu, nunca achou, mas que de alguma forma tá lá na árvore genealógica, bem entre um chimpanzé e o Homo sapiens. Tipo um primo que ninguém lembra, mas que todo Natal alguém diz que existe. E aí temos a estrela do show, Lucy. Um esqueleto com nome fofo, mas que virou a Barbie da evolução. Usam ela pra tudo. Mas olha só, Lucy tinha traços de macaco, cérebro pequeno, braços longos, mandíbula de primata, e andava de forma duvidosa. A única coisa que ela prova é que existiam primatas diferentes, não que viraram gente. A evolução do homem é apresentada como um avanço gradual de um ancestral simiesco até o Homo sapiens. Bonito nos livros, sim. Só que tem um detalhe. Ninguém encontrou esse tal ancestral comum. A árvore genealógica virou um emaranhado de galhos secos e fósseis que ninguém sabe onde encaixar. O DNA humano difere em milhões de pares de base dos primatas. A famosa história do 98% de semelhança com o chimpanzé ignora detalhes como a complexidade funcional desses genes e os efeitos regulatórios. E sobre a famosa Lucy, o fóssil Australopithecus afarensis? O pessoal ama apresentar como elo perdido, mas esquece de contar que o esqueleto é fragmentado, incompleto e interpretado com uma dose generosa de fé evolucionista. Já teve até artista que completou o esqueleto com imaginação criativa. E sobre a genética? Dizem que somos 98% parecidos com os chimpanzés. Ah tá. A banana também compartilha cerca de 60% do nosso DNA. Então, com base nisso, eu devo estar a 2 mutações de virar uma salada de frutas? O mais curioso, cadê a explicação para a evolução do sexo feminino? Porque macho primitivo a gente até acha nos museus, aqueles bonecos peludos e corcundas com tacape na mão. Cadê a fêmea da história? Todo fóssil é homem de Neandertal? Homem de Java? Homem de Cro-Magnon? Parece que as mulheres só apareceram depois da Revolução Francesa. Não tem explicação sólida sobre como o sexo feminino se diferenciou e evoluiu. A coisa simplesmente aconteceu. Ah, claro. Deve ter sido mais uma mágica da seleção natural. Sabe o que o darwinismo me parece? Me parece mais um rascunho do roteiro original do Alto da Compadecida, que sempre traz a mesma resposta. Não sei como foi, só sei que foi assim. Mas, e as fêmeas? Como surgiu o sistema reprodutor feminino com ovário, ciclo menstrual, útero, hormônio, tudo sincronizado como uma orquestra suíça? O acaso acertou esse concerto de primeira? Se isso foi seleção natural,
Então a natureza também é compositora, engenheira e parteira. Chama no currículo. Pessoal, agora a gente entra num ponto que é um verdadeiro bug na teoria da evolução: as mutações genéticas. A narrativa darwinista pinta a evolução como se fosse uma escada mágica. Cada passo é uma melhoria. Só que na realidade, o que os estudos têm mostrado é justamente o contrário. O ser humano está acumulando mutações deletérias. Ou seja, mutações que são como bugs de videogame. Atrapalham, travam e ninguém consegue desinstalar. Cada geração herda uma média de 50 a 100 mutações novas que os pais não tinham. Quem afirma isso não é nenhum curioso de internet, mas Dr. John Sanford, um geneticista da Universidade Cornell que escreveu o livro Genetic Entropy. Nele, Sanford mostra como o genoma humano está se degradando com o tempo. A seleção natural já não consegue mais filtrar essas mutações, porque com a medicina moderna, quase todo mundo sobrevive e se reproduz, o que é ótimo pra gente, mas um desastre do ponto de vista genético. Ou seja, a ideia de que o ser humano tá evoluindo cada vez mais é só ilusão, a verdade? A gente tá empilhando erro em cima de erro no nosso código genético. E sabe o que é mais interessante? A Bíblia já cantava essa bola há milênios. Se você olhar a linhagem após Noé, lá em Gênesis 11, vai ver que a expectativa de vida foi caindo vertiginosamente de geração em geração. E viveu 100 anos, e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E todos os dias de 100 foram 500 anos, e morreu. Gênesis 11, 10, 11. Depois disso, cada geração vive menos e menos. De 500 para 400, para 200, até chegar nos 80, 90 anos de hoje. Uma curva descendente que encaixa perfeitamente com a ideia de decadência genética. Ou seja, mesmo sem saber o que era DNA, a Bíblia já mostrava que o ser humano ia se degradando com o tempo. E a ciência moderna está começando a perceber isso agora. Coincidência? Bom, cada um que tire suas conclusões. Gustavo, tudo isso é muito lindo, mas Adão e Eva tinham um umbigo? O famoso argumento do umbigo. Quando o darwinista tá sem argumento, ele saca essa cartada estilo barzinho depois da quinta cerveja. Como Adão e Eva foram criados prontos, como adultos, do pó da terra e da costela, não passaram pelo útero. Então, logicamente, não precisariam de umbigo. Simples. Eles podiam ter ou não ter, dependendo do propósito estético ou simbólico que o Criador quisesse dar. O umbigo, nesse caso, não prova nem refuta nada. É só um detalhe anatômico. Agora, se alguém usa esse tipo de argumento para tentar ridicularizar a criação, já mostra que a base dele tá mais fraca que asa de galinha. Não tem nada a ver com ciência de verdade. É só provocação sem profundidade. Enquanto isso, os próprios buracos da teoria evolucionista seguem sem resposta convincente. Ancestral comum que nunca apareceu, fósseis intermediários perdidos no além, mutações que só acumulam defeito. E o pessoal tá preocupado com o umbigo? Gustavo, mas se Deus criou tudo perfeito, por que o pernilongo existe? E aí vem o próximo argumento genial. Mas se Deus criou tudo perfeito, por que criou o pernilongo? Claro, o pernilongo. O ápice da dúvida existencial do darwinista moderno. Como se a existência do pernilongo fosse a prova definitiva de que Deus não existe. Meu amigo, o pernilongo é só mais uma criatura num sistema que era originalmente perfeito e que, segundo a própria Bíblia, foi corrompido depois da queda do homem. Ou você acha mesmo que o Éden já vinha com dengue, zika e febre amarela no pacote? Antes da queda, tudo vivia em harmonia. Animais não eram predadores, e o ciclo da natureza funcionava sem dor nem morte. O pernilongo provavelmente tinha outra função no ecossistema. Talvez só sugasse néctar como muitos fazem até hoje. Mas, depois da queda, a criação foi afetada. E sim, isso inclui os insetos chatos. Agora, se você acha absurdo um inseto ter mudado de comportamento após a queda, mas acha normal um réptil virar pássaro com penas porque resolveu pular de penhasco, aí o problema não é fé, é lógica. No fim das contas, o que a gente vê é o seguinte: a teoria da evolução não é um fato incontestável. É uma narrativa, e como toda narrativa, ela precisa ser questionada, analisada, esmiuçada. A diferença é que quando você questiona a fé cristã, ninguém te cancela. Mas se você ousa levantar um dedo contra Darwin, aí pronto, é tratado como um herege da ciência. Mas a verdade é que tanto fé quanto ciência deveriam caminhar com humildade.
E quando a ciência se recusa a revisar suas falhas, ignorar evidências contrárias e parte para a zombaria como defesa, é porque o argumento já tá fraco. A história de Adão e Eva, a degeneração genética, a complexidade do ser humano, a ausência de fósseis do tal elo perdido, tudo aponta para uma origem planejada, não acidental. O homem não veio de um macaco, nem de um peixe com vontade de respirar fora d'água. Ele veio das mãos de um Criador que o fez com propósito, identidade e destino. Então, da próxima vez que alguém vier com um "e o umbigo de Adão" ou "e o pernilongo", você já sabe, respira fundo, segura o riso e responde com conhecimento. Porque zombaria barata se combate com argumentos sólidos. Gustavo, e quanto à diversidade de etnias? Sim, para terminar vou explicar como eu vejo a questão da diversidade de raças ou etnias, seja lá como você queira chamar. Agora segura essa, meu querido evolucionista. Vocês dizem que é impossível toda essa diversidade humana ter vindo de um único casal. Mas calma lá, vamos usar a lógica. A lógica criacionista, claro. Adão e Eva, segundo a Bíblia, foram criados perfeitos. E mais do que isso, carregando um código genético riquíssimo, muito mais completo que o nosso hoje. Sabe o que isso significa? Que eles já tinham dentro deles toda a variedade genética necessária para dar origem a descendentes com tons de pele diferentes, olhos puxados, cabelos lisos ou crespos. O pacote completo. Não é mágica, é design inteligente. Tipo uma fábrica de diversidade pronta para rodar. Imagine uma caixa cheia de lápis de cor. E quando você junta o azul com o amarelo, você cria o verde. E com o tempo, o que aconteceu? Veio a separação dos povos. Por exemplo, a Torre de Babel. E as populações se espalharam. Aí entra o que chamam de deriva genética. Certos traços começaram a se repetir mais em grupos isolados. Sol forte, pele mais escura, regiões frias, traços adaptados ao clima. Simples. Isso não exige milhões de anos, só isolamento, variação e tempo. Ponto. E ainda para reforçar, tem a descoberta da Eva mitocondrial e do Adão Y, que já falamos aqui no canal. Essa descoberta não prova necessariamente que Adão e Eva existiram, mas aponta para um ancestral comum de toda a raça humana viva hoje. Então, meu chapa, dizer que a diversidade humana invalida o Gênesis é como dizer que um chefe só pode fazer vários pratos se tiver 50 ingredientes diferentes, quando na real, basta saber usar bem o que tem. E o Criador sabia. Muito bem, por sinal. Eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês e espero que tudo o que eu disse não tenha ofendido ninguém. Se você gostou, deixa o seu like para me ajudar. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Seja dado o poder, a honra e a glória, àquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Fiquem com Deus e te espero no próximo encontro.